Olá, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves e estamos começando mais uma aula do nosso TFM, nosso treinamento de formação ministerial. Nós estamos já no nosso terceiro módulo, onde nós estamos estudando sobre metodologia de estudo da Bíblia. Nós estamos analisando formas, métodos pelos quais nós vamos estudar um texto bíblico. Na primeira aula, eu fiz uma introdução, uma abordagem a esse tema e acabei tratando do primeiro princípio. Falei que a nossa metodologia trabalharia três colunas, três princípios básicos, que é a observação, a interpretação e a aplicação. Hoje nós vamos estar falando sobre o segundo princípio, que é o princípio da interpretação. Na aula passada eu falei que a observação, basicamente, ela está relacionada com a leitura. Boa parte da compreensão de um texto bíblico está relacionado com a forma como nós lemos esse texto, como nós entendemos esse texto. E isso tem uma implicação muito grande, né? Porque a leitura, quando nós desenvolvemos uma leitura inteligente, uma leitura observadora, uma leitura que faz perguntas para o texto, nós vamos extrair inúmeras informações que uma leitura casual, uma leitura do comum não transmitiria. Então, na aula passada, você pode estar acessando a nossa aula na plataforma aqui do nosso curso. E hoje eu quero falar sobre o segundo princípio, que é o princípio da interpretação. Se na observação a ideia por trás era entender o que me diz o texto, agora, na interpretação, o conceito é nós conseguirmos compreender o que o texto significa, entendeu? Ou seja, nós precisamos encontrar o significado, o real significado do texto. E a interpretação do texto da Bíblia é desafiadora por si só, porque já há séculos acadêmicos, especialistas, eruditos têm trabalhado incansavelmente para chegar o mais próximo de uma real compreensão de um significado de um texto bíblico. Então, a nossa tarefa aqui na interpretação é uma tarefa onde nós iremos trabalhar não somente sozinhos. Vai existir uma parte onde nós vamos trabalhar, porque nós vamos encontrar muitas questões que estão atreladas à interpretação dentro do próprio texto da Bíblia, mas nesse processo de interpretação nós vamos acabar recorrendo a fontes secundárias. Um pouquinho mais à frente nessa aula eu vou estar te falando sobre as ferramentas necessárias, ou pelo menos as primeiras ferramentas que nós precisamos ter e que nós precisamos usar como fonte de pesquisa, como fonte de trabalho para que a gente possa desenvolver um bom trabalho de interpretação, ok? Mas, primeiramente, o que eu quero levar vocês a compreender é um fato que é o que caracteriza a interpretação. A interpretação ela é caracterizada pelo esforço de compreendermos o que um determinado autor tinha como intenção ao escrever um livro, ao escrever um determinado texto para os seus primeiros ouvintes. A interpretação cuida disso, de compreender ou de chegar o mais próximo possível da compreensão de qual era a intenção de um determinado autor ao comunicar uma mensagem, seja na escrita de um livro, de uma carta, de uma literatura específica, de um cântico, de um provérbio,
ok? Então esse é o objetivo da interpretação. E por onde nós vamos começar a nossa aula? Nós vamos começar a nossa aula procurando entender um primeiro aspecto que é muito importante dentro do processo de interpretação, dentro do processo de interpretação bíblica, que é conhecer os gêneros literários, ok? O que são gêneros literários? Gêneros literários são tipos de literaturas específicas que foram compostas, que são compostas. Ou seja, existem vários tipos de literaturas. Existe a literatura que conta histórias, que normalmente nós chamamos de literatura narrativa. Existe o tipo de literatura que ela é dissertativa, como nós vemos, por exemplo, nas elaborações dos TCCs, nas elaborações dos trabalhos científicos, né? Das teses. Basicamente, esse tipo de literatura é uma literatura dissertativa, muitas vezes descritiva, mas a ideia é que dentro desse tipo de literatura, que você vai defender uma tese, defender uma ideia, apresentar essa ideia, conceituá-la, defendê-la, explicá-la, ou o contrário, né? Você vai apresentar essa tese e você vai fazer uma contra-argumentação, você vai explicar o porquê essa tese não é válida. Você está entendendo? Então esse é um tipo de literatura. Você vai ter um outro tipo de literatura que são as fábulas, que são as histórias fictícias, que são os mitos. Você vai ter outro tipo de literatura que são a poesia, por exemplo. Você pega um Carlos Drummond de Andrade, você pega um Fernando Pessoa. Então, todos esses tipos de literatura, todas essas formas e abordagens de escritas específicas são chamadas de gêneros literários, ou seja, tipos de literaturas específicas. E a Bíblia é um livro repleto de literaturas, de tipos de literaturas diferentes, de gêneros literários diferentes. Porém, eu enumerei aqui 6 principais gêneros literários que percorrem as escrituras, ou que estão numa seção específica, ou que estão presentes durante toda a escritura, durante todo o texto, espalhados pelo texto. E quais são esses 6 tipos, ou esses 6 gêneros literários? São eles: a narrativa, em primeiro lugar; segundo, a profecia; terceiro, leis ou código de leis; quarto, a poesia; quinto, o gênero epistolar, que são as cartas; e sexto, o gênero apocalíptico, que é uma literatura específica, ok? Então, eu quero começar essa aula fazendo uma análise de cada um desses gêneros literários. E a começar eu quero apresentar a narrativa. Por quê? A narrativa compõe a maior parte das escrituras sagradas. A narrativa na Bíblia refere-se à prosa, ou seja, ao relato, a um relato de eventos históricos, biográficos ou até mesmo fictícios, tá? Dentro da narrativa pode haver histórias que não são reais, histórias que são mitos, que são fábulas. E aí você vai me perguntar, isso acontece dentro do texto da Bíblia? Sim, existem momentos onde você, dentro do foco narrativo, vai ter uma apresentação de uma situação que ela não é uma história real, mas que ela está sendo contada ali ou criada exatamente para comunicar uma mensagem ou para ilustrar algum ensino, ok? Então isso está presente no tipo de literatura narrativa. Alguns exemplos disso incluem as histórias da criação no livro de Gênesis, as jornadas dos patriarcas, como Abraão e Moisés, os relatos da vida de Jesus nos evangelhos, as viagens missionárias de Paulo nos Atos dos Apóstolos, ok? Vejam só, praticamente
80% da Bíblia é composta por esse gênero, que é o gênero narrativo, que é a contação ou relato de histórias, ok? Então, nós podemos dizer que a Bíblia é um livro que nos conta histórias, é um livro de histórias, é um livro que tem um grande percentual de literatura narrativa que visa nos apresentar histórias. Até mesmo um teólogo holandês chamado Gerhard von Rad, ele tem uma produção que é muito conhecida, uma obra que é a Teologia do Antigo Testamento. Antigamente ela era vendida em 2 volumes pela editora Haste. Hoje eu não sei qual é a editora pela qual esse livro está sendo lançado, mas eu percebi que hoje esse livro é lançado em apenas um único volume. Um grande único volume, na verdade, né? E o que nós vamos perceber ali, o von Rad, ele defende uma ideia que é chamada de história da salvação, que de uma ponta a outra das Escrituras, o propósito das Escrituras é nos apresentar uma grande história, que é a história de salvação de Deus, a história de como Deus irá salvar a humanidade, como Deus irá salvar o seu povo. E por que ele faz esse tipo de leitura? Porque a maior parte do texto das Escrituras acontece no foco narrativo. Então, todas as vezes que você está lendo uma história, você pega o Pentateuco, que é a primeira seção da Bíblia, Gênesis até Deuteronômio, depois você pega os livros históricos, que vão de Josué até basicamente o livro das Crônicas, segundo Crônicas, você vai ver a literatura narrativa de forma abundante, as histórias sendo apresentadas, contadas. Você vai ver isso no Novo Testamento, nos Evangelhos, até mesmo dentro do livro dos profetas existe essa narrativa, dentro de livros poéticos. Então, é um tipo de literatura que está presente em toda a Bíblia, ok? Em segundo lugar, nós temos a profecia. A profecia é um gênero literário. Esse gênero, ele envolve as mensagens inspiradas e as revelações de Deus transmitidas pelos profetas. As profecias, elas podem ser de curto prazo, como advertências sobre eventos iminentes, ou seja, que estão para acontecer, ou até mesmo eventos de longo prazo, fazendo o quê? Uma previsão de eventos futuros. Um exemplo notável disso é o livro do profeta Isaías, que contém muitas profecias messiânicas sobre o nascimento e sobre o ministério de Jesus Cristo. Então, a profecia é um gênero literário e a literatura profética ela tem uma grande expressão dentro do texto da Bíblia. Tanto que na forma como a nossa Bíblia, a Bíblia cristã protestante, está dividida, nós temos uma seção que nós chamamos de livros proféticos. Nós vimos na aula passada que vão de Isaías até o livro de Malaquias. Então nós temos uma porcentagem considerável de literatura que é chamada profética. E qual a característica dessa literatura? Ela é uma literatura que ela apresenta sempre um senso de urgência, há uma mensagem confrontadora. Normalmente, o texto profético, a literatura profética, ele lida com questões do presente. Se você pegar Jeremias, Isaías, Ezequiel, eles estão transmitindo uma mensagem profética, e todos os outros profetas, né? Você pega lá o livro dos 12 profetas menores, você vai perceber isso, que eles estão transmitindo uma mensagem para o seu tempo. Eles são pregadores dos seus dias, que estão advertindo o povo, a comunidade ali deles, aonde eles foram enviados, para se arrependerem, para se voltarem para Deus,
para que pratiquem a justiça, para que atenda ao clamor do necessitado, até porque o tema da justiça social é um tema muito forte dentro da literatura dos profetas, que as pessoas se rendam à soberania, ao governo de Deus. A soberania de Deus é outro tema teológico muito forte dentro da literatura profética. Então, ela é uma literatura específica. Você vai ver que muitas vezes, dentro da literatura profética, vai existir narrativa, ou seja, vai haver uma prosa, vai haver um contar de uma história, o relato de uma história. Dentro da literatura profética vai haver literatura poética, e dentro da literatura profética vai existir o que? Vai existir a própria profecia. Muitas vezes a profecia ela é caracterizada por uma palavra dizendo assim diz o Senhor, ok? Você vê isso muito em Jeremias e Isaías, mas você vai ver em Ezequiel um outro tipo de abordagem. Muitas vezes você vai ver em Ezequiel dizendo assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então você pode ver que essas literaturas elas têm essa característica de dizer e de proclamar que o anúncio que está sendo feito ali foi um anúncio que o mensageiro, o profeta, ele recebeu diretamente de Deus, diretamente do Senhor, ok? Os profetas menores já têm algumas características um pouco diferentes, né? Você pega, por exemplo, o livro de Naum, você vai ver que a profecia ela é dada em primeira pessoa. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Você pega o capítulo... Vamos pegar o próprio capítulo 1 aqui, a partir do verso 9, vai dizer assim: que pensais vós contra o Senhor? Aqui você tem uma advertência do profeta, né? Uma pregação do profeta, um anúncio do profeta. Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Aí, no verso 12 que vem, assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. E agora, o verso 1, o capítulo 1, né, de Naum, verso 14. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Okay? Então, o que nós vemos aqui? Num primeiro momento, o profeta ele fala pregando, ele transmite uma mensagem como um pregador, e aí num segundo momento você vê a palavra do Senhor sendo direcionada a ele, e ele transmitindo com esse assim diz o Senhor. Você pega o livro de Abacuque, você vai ver que aí já tem uma característica diferente, uma característica mais entremeado com poesia, sabe? Logicamente que existe um momento que Deus se comunica com ele, e aí ele usa o termo "o Senhor me respondeu". Você vê que a construção de Abacuque, mesmo sendo um livro profético, tem características poéticas. Ele começa de um formato diferente, né? Ele começa, pelo menos na versão Almeida, a ARA, Almeida, Revista Atualizada, começa sentença revelada ao profeta Abacuque. E na versão corrigida de Almeida, é a palavra peso. Peso dado ou revelado ao profeta Abacuque, que está mais próximo da palavra hebraica, que é massá, entendeu? Massá, que é traduzido por peso, né?
é como se fosse uma carga, entendeu? É como se ele estivesse carregando. É muito interessante que Massá é da onde vem a palavra Mashir, Machá, Mashir. Mashir significa ungido, Machá significa peso, um peso. A ideia, né, nós poderíamos fazer uma aplicação desse verso, dizendo que a palavra profética carregava um peso sobre ele. A palavra profética carregava um peso, e é como por trás desse peso houvesse um peso de unção, sabe? Uma carga de uma mensagem pesada, confrontadora. Então, você vai ver que a literatura profética, ela tem uma expressão particular, ela tem uma forma de falar particular, e ela se utiliza de outros gêneros, de outros recursos, ok? Em terceiro, nós temos a chamada literatura, que são os códigos de lei. Onde nós vamos ver isso? Basicamente, você vai ver isso nos 5 livros atribuídos à tradição a Moisés, que chamado por nós de Pentateuco, chamado pelos judeus de Torá, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A partir de Êxodo, você começa a ter uma literatura muito voltada para as leis, códigos de leis, leis sobre os mais diversos aspectos da vida e da sociedade de um israelita. Leis sobre alimentação, leis sobre guerras, leis cultuais, cerimoniais. Você tem um livro dentro do Pentateuco que ele é só sobre leis cerimoniais, que é o livro de Levítico. Ele é um livro voltado exatamente para essa abordagem, para essa análise de como o israelita, de como o sacerdote ele vai servir, ele vai exercer um ministério, ok? Na casa de Deus. E essas leis, elas também demandam análises específicas. Com isso eu quero dizer que cada literatura vai demandar uma abordagem específica, uma forma de interpretar específica. Eu não posso olhar para um gênero poético, por exemplo, como eu olho para uma narrativa. A narrativa é uma história que está sendo contada ali, e quando eu me deparo com uma poesia ou com um gênero apocalíptico, existem símbolos, existem linguagens figuradas, até mesmo no gênero profético existe linguagem figurada. E aí eu não posso interpretar aquilo literalmente, ao pé da letra, como se aquilo representasse exatamente o que está sendo dito. Não, existe uma mensagem por trás dos símbolos, por isso a linguagem é figurada, ou seja, está se usando de figuras para transmitir ou para comunicar uma mensagem, para evidenciar um fato, para reforçar uma ideia. Então eu preciso descobrir o que aquela figura significa. E logicamente, nós ao fazermos isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tratar com cada uma dessas literaturas com cuidado. Então o primeiro passo no processo de interpretação é você identificar que tipo de literatura você está lendo, qual é o gênero que está diante dos seus olhos e se existe a mescla, se existe a mistura desses gêneros. E aí você vai identificá-los, você vai separá-los para você poder fazer a sua análise. Por exemplo, eu estou lendo uma narrativa, daqui a pouco entra uma profecia, ou eu estou lendo uma narrativa, daqui a pouco vem uma exposição de uma lei, de um determinado mandamento. Eu estou lendo uma narrativa, daqui a pouco aparece, sei lá, uma poesia, um cântico. Eu preciso separar as análises, analisar a narrativa com um olhar e quando chegar nesse outro gênero, analisá-lo com uma abordagem específica relacionada a ele, ok?
Então nós temos o código de leis, nós temos uma literatura que nós chamamos ela de literatura legal de leis, né? Ou código legal. As leis, elas precisam de interpretação e precisamos compreender que a maior parte desta literatura ela é direcionada, não só a maior parte, eu posso dizer quase a totalidade dela é direcionada para a comunidade de Israel. É lei para o povo judeu. Porque se nós pensarmos, o que é a Torá? O que é a lei? A lei é a constituição do Estado de Israel, do Israel bíblico. É a constituição. Ou seja, eles vão viver e construir as suas vidas a partir do que está sendo ordenado ali. Por exemplo, a quebra de algumas leis, elas não somente se constituem num pecado, elas não somente se constituem numa afronta a Deus, elas são consideradas crimes e vão ter uma punição com pena capital. Ou seja, vai ser executada uma punição como se interpretasse, entendesse que ali foi cometido um crime. Ou seja, não foi cometido apenas um pecado, foi cometido um crime. E esse crime foi punido com pena capital. Então nós precisamos entender isso claramente. E que essas leis, basicamente, a maior parte delas, ou quase a totalidade delas, não se aplica aos não-judeus, aqueles que não pertencem ao povo de Israel. Porém, dentro desse tipo de literatura, nós podemos extrair princípios que podem ser universais. Existem alguns princípios que eles têm um caráter universal que todos nós podemos aplicar de alguma forma na nossa vida. Ou seja, a leitura do Antigo Testamento é extremamente válida. Eu não concordo com aquela abordagem de que o Novo Testamento ele não nos serve. Logicamente, como eu tenho dito aqui, a Bíblia cristã ela é o Novo Testamento. Mas, se nós temos um cânon, uma Bíblia que carrega um cânon do Antigo e do Novo, nós podemos entender então que toda essa escritura, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, é inspirada e ela é útil para o nosso ensino, útil para a nossa educação na justiça, útil para a nossa correção, útil para nos corrigir, nos instruir, ela é útil para produzir salvação, para nos dar uma sabedoria para que nós experimentamos a salvação, para que nós possamos experimentar plenamente o nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós analisarmos uma literatura que é um código de leis, nós precisamos entender o que ela significou para os seus primeiros ouvintes, para o povo de Israel, do que se tratava para o povo de Israel e como, se é possível ou não, aplicar, se existe um princípio ou não, que possa ser aplicado e vivenciado nas nossas vidas hoje, entendeu? Basicamente isso. A próxima literatura é o gênero poético. A poesia é uma literatura onde nós vamos lidar com inúmeras figuras de linguagem. A poesia hebraica, ela carrega elementos de linguagem figurada, carrega rima. Logicamente, nós lemos traduções delas em português, então não nos parece ter rima. Por exemplo, quando você lê um salmo, isso não fica muito claro. Alguns textos poéticos têm métrica. E existe uma outra característica dentro da literatura poética que nós chamamos de acrósticos. O que é isso? Um acróstico é você começar uma determinada fala com uma letra específica.
Vou dar um exemplo. Se você pegar o Salmo 119, em muitas Bíblias existem algumas divisões. Eu não sei se a Bíblia que você tem em mãos está fazendo esse tipo de divisão. E por que existe essa divisão no Salmo 119? Porque cada parte começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, vou dar um exemplo. Você tem do verso 1 até o verso 7, é a primeira seção do Salmo 119, porque o verso 1 começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é um Aleph, entendeu? Depois você vai ter uma segunda divisão, um segundo momento de divisão, que a partir do verso 8, que começa com a letra Beit. Então, a palavra se inicia com essa letra. A Bíblia que eu estou aqui, ela não tem essa divisão. Deixa eu ver essa outra aqui, se ela nos mostra esse acróstico. Lembrando que é muito mais comum você ver nas nossas edições, na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Não é tão comum nas outras versões. Eu estava usando aqui uma versão que é a Almeida atualizada. Atualizada de Almeida não tem. A NVI ela faz essa separação. Então você tem do verso 1 até o verso 8, perdão. Do 1 até o 8 você tem ali uma separação. Por quê? Porque o verso 1 começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Do verso 9 até o verso 24, de 9 a 24, você tem uma separação também. Por quê? Está dizendo que aquela primeira palavra começa do verso 9, a primeira palavra do verso 9 começa com a letra Beit. Aí do verso 25 até o verso 40, você tem a terceira divisão, porque a primeira palavra começa com a letra Dalet. E assim vai. Então, isso aqui também, o acróstico, também é um gênero, é uma forma, aliás, é uma forma estrutural de se trabalhar literatura poética. Sem contar que a poesia hebraica se utiliza de alegorias, a poesia hebraica se utiliza de comparações, de contrastes. A poesia hebraica se utiliza de inúmeras formas, se utiliza de antropomorfismos, né? Que é caracterizar Deus com elementos humanos. Por exemplo, a mão do Senhor, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, como você lê em Isaías, um texto profético, se utilizando de uma linguagem poética, a mão de Deus, os pés, entendeu? Sabemos que Deus é espírito. Quando você imprime uma linguagem humana para Deus, isso é chamado de antropomorfismo, ok? Para muitos, quando você exprime um sentimento para Deus, a ira de Deus, a alegria de Deus, a indignação de Deus, dar esse sentimento humano para Deus, isso é chamado também de antropopatismo, ok? Que é você caracterizar sentimentos a Deus. Embora isso é muito discutido, essa questão do antropopatismo, ok? Um outro exemplo disso são nós pegarmos e darmos expressões humanas para objetos inanimados, ou para algo que não tem características humanas. É chamado de personificação. Um exemplo de personificação aqui, vamos pegar aqui o Salmo 19. Salmo 19 aqui, ele começa exatamente se utilizando desse tipo de linguagem, né? Ele usa uma personificação, ó. Os céus, Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha só, os céus proclamam, ou seja, eles estão dizendo algo, eles estão anunciando algo, e o firmamento faz um anúncio das obras das mãos de quem? De Deus. Então você vê, existe essa personificação dos céus, né? O céu que fala,
o firmamento que anuncia. E aí você vai ver no verso 2: um dia discursa outro dia, uma noite faz declaração ou revela conhecimento para outra noite. Isso é personificação, você está colocando uma figura humana em algo inanimado. Isso é muito, muito presente dentro do gênero poético, ok? Então, quando você for interpretar poesias, muito cuidado. Analise as figuras e muitas vezes dentro de uma literatura poética existem figuras que elas querem transmitir uma mensagem, ou seja, existe um significado ali pelo qual aquelas figuras estão sendo usadas, mas também existem figuras que nós chamamos de figuras ornamentais, que elas não têm um significado. Então não tente dar um significado para aquilo que não tem no texto, porque aí você estará fazendo um tipo de interpretação que é chamada de interpretação alegórica. Ou seja, aquilo não tinha um significado e você deu um significado para ele. Você está usando aquilo como uma alegoria. Esse tipo de interpretação está muito presente nas obras de Orígenes de Alexandria e também nas obras de Agostinho. Mas em Orígenes ele abusa desse recurso, dessa interpretação alegórica. Os reformadores, eles entenderam que a interpretação alegórica ela era um tipo de interpretação perigosa. Por quê? Porque daria margens para se falar algo que o texto não está dizendo. Então, a hermenêutica, ou seja, a interpretação bíblica que foi elaborada pelos reformadores, visa primeiramente nós olharmos para qualquer gênero literário da Bíblia de uma perspectiva primeiramente literal, ou seja, todos esses gêneros que eu estou te apresentando aqui, a primeira leitura que você faz é literal. Na leitura literal, nós entendemos que o texto está nos apresentando aquilo que ele está nos dizendo. Então, o que eu estou lendo é o que o texto está dizendo. Mas o que ele está me dizendo é o que significa de fato? Por isso que eu falei, na observação, nós olhamos o que o texto está nos dizendo, na interpretação, o que o texto significa. Então, o que está sendo dito ali é o quê? Qual é a mensagem? Eu percebi que existem, embora eu fiz uma leitura literal, mas eu não estou interpretando o texto ainda. Eu estou lendo, entendendo que ele está me comunicando essa figura ou esse gênero que carrega esse tipo de literatura, com figuras de linguagem, com simbolismo. Agora, o que está sendo dito através desse simbolismo? O que me está sendo dito através dessa figura de linguagem? É disso que trata a interpretação, ou seja, não é nem o que está me sendo dito, né? O que estava sendo comunicado para os seus leitores, até porque ao usar muitas vezes uma figura de linguagem, um simbolismo, ele estava se utilizando de figuras de linguagem, de simbolismos que eram conhecidos daqueles leitores. Você pode ver que quando Jesus ele conta uma parábola, as parábolas de Jesus muitas vezes têm aquele ar campestre, agricultor, semente, terra, fazenda, patrão, senhor, escravo. Por quê? Porque ele estava usando elementos nas parábolas da realidade das pessoas. Ele não estava usando algo que fosse desconhecido à mente dos seus ouvintes. Não, ele estava se utilizando de imagens que eram imagens do comum da vida daquelas pessoas. Então, normalmente, quando nós olharmos para o texto da Escritura e percebermos essas figuras de linguagem ou parábolas, você vai perceber que o que está sendo tratado ali pode ser de total desconhecimento nosso, mas para os seus ouvintes era claro, as imagens eram imagens do cotidiano daquelas pessoas. Por isso,
a gente, na interpretação, faz uma viagem no tempo. A ideia do intérprete é viajar no tempo, ir para aquele momento e procurar compreender o que estava sendo dito do autor para aquele primeiro público ao qual foi direcionado aquela escrita. E aí, em quinto lugar, nós temos as epístolas. O gênero epistolar, que é um gênero voltado para... que são as cartas, né? Nós entendemos como cartas. E aí você vai perceber que até a forma de se escrever cartas não é como nós escrevíamos até bem pouco tempo atrás, né? Porque hoje nós exatamente não escrevemos cartas, nós fazemos memorando, escrevemos e-mail, mala direta e por aí vai, mas o tipo da literatura epistolar não é tão comum mais, embora ela ainda exista no nosso meio, e muitas, porém, já com uma outra roupagem. Mas normalmente nas cartas, como nós pensávamos em carta? Aquele que está escrevendo, para quem está indo, o remetente, o endereçado, havia aquelas saudações. Você vê isso também presente de uma maneira um pouco diferenciada no gênero de cartas, ok? Lógico que existem algumas cartas no Novo Testamento que estão dentro dessa seção, porque as epístolas ou cartas formam a maior seção do Novo Testamento. Basicamente no Novo Testamento, 80% ali, 70% do Novo Testamento é cartas, são cartas. Você tem basicamente 21 cartas no Novo Testamento. Então, é uma literatura abundante, prolífera no texto do Novo Testamento. E algumas, elas não têm uma característica de carta. Por exemplo, você pega a carta aos Hebreus, não fica claro que seja uma carta, não tem saudações, não tem uma apresentação. Não, já começa com uma introdução, já começa com uma apresentação do que será trabalhado durante todo o restante daquela literatura. A carta aos Hebreus começa: havendo Deus falado outrora aos antigos, aos pais, pelos profetas. Ele começa dizendo de muitas maneiras, né? Aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou através do Filho. Então você vê que é meio como se fosse já um sermão, uma prédica, como se fosse algo que estivesse sendo dito de uma tribuna para uma congregação. Tem essa característica. Então você, mesmo estando na seção das cartas, não parece ser muito uma carta, mas está lá, ok? E aí, como eu disse, a literatura epistolar, ela é um gênero específico, ela tem uma forma de se expressar. Os seus autores escrevem de uma determinada forma, ok? Então isso é o que caracteriza esse gênero literário. Lembrando que dentro das cartas está o conteúdo que nós entendemos no Novo Testamento como doutrina, como uma doutrina, ou seja, com o conteúdo teológico de ensino maciço. Então, ele é um tipo de conteúdo que, via de regra, as cartas elas acabam carregando um elemento dissertativo, acabam carregando essa ideia de estar defendendo uma ideia muitas vezes, ou de estar sendo escrito por conta de um problema X, de um problema A, de um problema específico, e há a tentativa de resolução daquele problema. Há também, além do elemento de doutrina, há também em todas as cartas um elemento pastoral, um elemento de instrução, de cuidado, de tentativa de resolução de problemas. Então você começa a perceber que as cartas elas têm uma abordagem e uma trilha bem específica. E aí nós precisamos exatamente analisar
esse gênero da forma como nos é apresentado. E por último, em sexto lugar, nós temos o chamado gênero apocalíptico. O que vem a ser o gênero apocalíptico? O gênero apocalíptico, ele é um estilo literário, ele se caracteriza como um estilo literário próprio, singular. E onde nós percebemos isso? Quais são as características? O gênero apocalíptico é um gênero que ele é formado por muitos simbolismos, por muitas figuras que são enigmáticas, que são obscuras, de difícil entendimento. No gênero apocalíptico, nós vamos perceber sempre um caráter de urgência, de fim de mundo. Há sempre aquele apelo de fim de mundo, aquele apelo de que a situação é caótica, de que há medo, há tensão, há aquela situação de apreensão. Você vai ver isso. É uma situação sempre que é apresentada, existe uma força muito grande, há uma comunicação muito grande desse sentimento por trás do gênero apocalíptico. E quando eu estou falando disso, você já vai pensar no livro de Apocalipse. Claro, o livro de Apocalipse, ele é uma literatura de gênero apocalíptico a tal ponto do livro chamar Apocalipse. Apocalipse designa, embora a palavra no grego é revelação, é desvendar algo, é descobrir algo, na verdade, Apocalipse é um gênero, é um estilo literário. O livro de Apocalipse não é o primeiro Apocalipse a ser escrito, não é a primeira literatura com aquele gênero, não. Existem outras. Dentro do Antigo Testamento, você vai encontrar a literatura de gênero apocalíptico. Um texto onde essa literatura está muito presente, ela é 50% de um livro, é o livro de Daniel. Daniel, embora nós temos o livro de Daniel como um livro profético, nós cristãos protestantes, temos Daniel dentro da seção dos livros proféticos. Nós consideramos, Daniel como um profeta. Não é esse o tratamento, por exemplo, que os judeus deram para Daniel. Daniel ele não está na seção dos profetas na Bíblia hebraica. Daniel está numa outra seção que é chamada de escritos. Em hebraico, Ketuvim. O Ketuvim são textos que carregam uma literatura, como que eu vou dizer? Uma literatura expressa através de poesias, de sabedoria. Por exemplo, essa seção do Ketuvim, dos escritos, ela é composta pelos livros de Esdras, Neemias, pelos livros de crônicas, pelas Lamentações. Essa seção é composta pelo livro de Ruth, pelo livro de Esther. Essa seção ela é composta exatamente por Daniel, por Provérbios, por Jó, pelo Eclesiastes, pelo Cântico dos Cânticos. É uma literatura que a ideia para o judeu é que ela não é inspirada. O judaísmo tem uma visão de inspiração diferente do cristianismo. Ela é uma literatura que nos comunica algo, que tem uma relevância teológica, mas, por exemplo, ela não tem a mesma relevância dos profetas ou da Torá. Na Bíblia hebraica, o cânon da Bíblia hebraica, que eles chamam de Tanakh, você vai ver escrito Tanakh, né? Normalmente você vai ver muitos escritos na língua portuguesa T-A-N-A-C-H ou T-A-N-A-K, Tanakh. Mas a pronúncia é Tanakh, né? Essa última é um ret. Ele é falado como meio gutural, é um R, como se fosse 3 R's, né, na pronúncia. E você vai ver que no Tanakh, que é a Bíblia hebraica, eles dispuseram os livros ou dividiram por ordem de importância. Então, o que é de suma, extrema e vital importância para eles? A Torá.
porque eles consideram que ali Deus falou através por meio de Moisés, e Deus falou a Moisés dando a lei, que é a alma, a essência da vida do povo judeu. Depois da Torá você tem o que? Os profetas. Por quê? Porque ali dentro dos profetas, que é a chamada seção de Neviim, nos profetas, você vai ver que e os profetas na Bíblia hebraica incluem os livros históricos. Eu vou colocar um slide aqui, vou deixar ele aqui uns 10 segundinhos, 15 segundinhos para você ver como está dividida o Tanakh, a Bíblia hebraica, ok? E aí você vai ver que os livros históricos estão dentro dos profetas, são chamados de profetas posteriores. Profetas anteriores, né? E os outros são chamados de profetas posteriores, que são o livro dos profetas, que você vai ver Isaías, Jeremias, aí não tem lamentações, é Isaías, Jeremias e Ezequiel. E aí você vai ver os chamados Ter Aser, o livro dos 12, que são os profetas menores, tudo isso é a seção do Neviim. E aí vem o Ketuvim, que são os escritos, que são esse outro tipo de literatura, que eles não consideram, para eles ali não existe uma fala de Deus, e Daniel está entre esses livros. Que não existe Deus falando, que não existe um momento de um profeta proclamando uma palavra de Deus, mas que são escritos teológicos por meio de literatura poética, por meio de gêneros literários, ok? Isso daí só para que você tivesse um vislumbre desse material e de como a Bíblia hebraica ela é dividida. E você vai ver que em Daniel, por exemplo, nós temos do capítulo 1 até o capítulo 6 o gênero narrativo. A narrativa é o gênero que predomina dentro do livro de Daniel, do 1 ao 6. Porém, a partir do 7 em diante, até o 12, que é a parte que nós consideramos escatológica, nós cristãos, ela se utiliza de um gênero literário que é uma literatura apocalíptica. Então você vai ver inúmeros simbolismos. Se você olhar para o livro de Apocalipse do Novo Testamento, ele se utiliza de imagens semelhantes, parecidas com o texto de Daniel, ok? Você também vai perceber esse gênero literário dentro do livro de Ezequiel. Existem algumas imagens que elas configuram um tipo de literatura de gênero apocalíptico, embora muitos judeus chamam parte dessa literatura em Ezequiel de Merkavá. O que é Merkavá? É uma literatura mística. Dentro da hermenêutica judaica existem outras divisões e outras abordagens para o texto do Antigo Testamento, né? Para o texto da Bíblia hebraica. Mas existe literatura de gênero apocalíptico em Ezequiel, no livro de Zacarias, e fora isso, livros apócrifos que são especificamente literaturas de gênero apocalíptico. Nós temos o Apocalipse de Esdras, nós temos o Apocalipse de Baruque, e o livro de Enoque, mais uma vez citando esse livro, o livro de Enoque é uma literatura apócrifa e está construída sobre um gênero apocalíptico. Existe a narrativa, mas essa narrativa ela é permeada por esse gênero apocalíptico no livro de Enoque. E por que eu cito ele mais uma vez? Porque ele é um livro citado pelos autores do Novo Testamento. E aí a gente tem essa contradição que é estranha. Você tem o livro de Enoque, que é considerado um livro não inspirado, mas que a sua fala, a sua citação está presente nos autores do Novo Testamento, em Judas, em Pedro, e muitas vezes ideias de Paulo estão muito associadas ao livro de Enoque, e esses textos foram tidos como inspirados, entendeu? Então, existem toda uma controvérsia aí, mas deixemos isso de lado. Meu objetivo aqui com vocês é falar exatamente sobre esses gêneros literários e que eles demandam um tipo de abordagem específica. No processo de interpretação, nós precisamos
olhar para cada um desses textos e examiná-los com muito cuidado. Principalmente essa literatura apocalíptica, porque ela carrega inúmeros simbolismos e jamais você vai poder interpretar eles de forma literal. Você vai precisar analisar o significado de cada imagem, se há algum correspondente, se existem figuras ou não ornamentais, se existe uma figura central. Então, esse tipo de literatura exige todo um tratamento à parte, ok? Para que a gente possa fazer uma análise desse tipo de literatura, ok? Então, esse é o primeiro passo no processo de interpretação. Identificarmos qual tipo de literatura ou de gênero literário está presente. Lembrando que a maior parte da Bíblia é foco narrativo, é uma literatura narrativa, mas dentro da narrativa pode acontecer de haver a inserção, e acontece inúmeras vezes, de estar presentes outros gêneros literários. E aí, quando isso acontecer, você precisa tratar eles como os respectivos gêneros literários, ok? Então, essa é a primeira parte aqui desse assunto que nós abordamos, ok? A segunda parte, ela vai estar relacionada com a análise de algo que eu considero fundamental, porque também você pode começar a trabalhar a partir das evidências que nós chamamos de evidências internas, evidências que estão presentes no texto da Bíblia. E do que eu estou falando? Eu estou falando de algo que é chamado de contexto, ok? Contexto. Provavelmente você já ouviu falar dessa palavra inúmeras vezes. Contexto. O que vem a ser o contexto? O contexto se refere ao que vem antes e ao que vem depois de um texto. Quando você estudar um versículo, um parágrafo, uma seção ou até mesmo um livro inteiro, você precisa consultar sempre os vizinhos daquele versículo, parágrafo, seção ou até mesmo livro. Quando você se perder, é como você deve subir numa árvore, que é a árvore do contexto, e aí você vai ganhar visão. Então, contexto, a palavra contexto é tudo aquilo que está entrelaçado, que está envolvido, sabe? Entrelaçado, envolvido com o texto. Isso é o contexto. Então, nós temos basicamente dois tipos de contextos, que são os contextos que nós dizemos que são evidências internas, que você pode analisá-los a partir do próprio texto da Bíblia. Nós chamamos de contexto imediato. O contexto imediato é o que vem antes e depois da passagem que você está estudando, que você está lendo. Depois, nós vamos ter o chamado contexto remoto. O contexto remoto pode envolver o livro. Às vezes, para entender um parágrafo ou uma passagem, não basta apenas entender à luz do que vem antes e do que vem depois. Às vezes, para que eu possa compreender ele mais claramente, com maior precisão, eu preciso entender do que o livro inteiro está dizendo. Entendeu? Do que o livro inteiro está dizendo. E muitas vezes entender qual a importância dele dentro daquela seção da Bíblia. Como eu disse, por exemplo, as cartas elas estão divididas, estão numa seção da Bíblia. E aí você vai ver que as cartas elas têm uma característica específica, que é falar sobre a doutrina, sobre a doutrina cristã, sobre o que compõe a fé cristã, os fundamentos da fé cristã. Aí você pega um salmo, uma passagem em Cantares, você vai ver que está dentro de um outro conjunto, de um outro arranjo de livros, são chamados de literatura poética e de sabedoria. Então, isso já está falando de contexto remoto. O
contexto remoto pode estar falando de algo dentro de um livro, pode abordar um livro inteiro, pode abordar uma sessão inteira, ou pode ter relação com outras passagens da Bíblia, principalmente quando você analisa uma profecia. Como nós precisamos analisar, por exemplo, uma profecia bíblica? À luz do seu cumprimento. Muitas profecias já se cumpriram. Dentro do próprio texto da Bíblia você vê o cumprimento daquelas profecias. Você pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus e inúmeras vezes Mateus faz uma correlação de Jesus ou de algo na vida de Jesus como cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. E aí você vai ver aquilo, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Aí ele especifica o profeta ou não. Às vezes ele não especifica, só coloca a profecia ali. Então ele está dizendo, aquilo ali é a prova de que aquela profecia está se cumprindo. Então quando você olha para a profecia que foi dada num determinado livro da Bíblia, num determinado momento histórico, numa determinada passagem, e você vê o seu cumprimento ou dentro do próprio Antigo Testamento, ou lá no Novo Testamento, você tem o quê? Você tem um contexto remoto. Aquela profecia é o cumprimento de aquele evento, aquela situação é o cumprimento de uma profecia que não está ali, que está lá em outro livro, que está lá no passado, algo que está acontecendo ali no Novo Testamento, que está se cumprindo, algo que foi dito lá atrás. Por exemplo, em Atos 2, quando acontece o chamado dia de Pentecostes, quando o Espírito é derramado sobre os discípulos de Jesus e o povo questiona que eles poderiam estar bêbados, e aí o que Pedro fala? Tudo isso está acontecendo para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele cita ali, mas se não eu teria que perguntar o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então você vê o quê? Que para eu entender o que está acontecendo ali, a base, a referência é o livro de Joel. Atos está no Novo Testamento. Joel está lá no Antigo Testamento, na seção dos profetas, e especificamente dos profetas menores. Então eu vou ter que ir lá, conhecer a mensagem, conhecer o contexto e fazer uma relação do texto de Joel com o de Pedro. Embora Pedro ele faz essa correlação, Pedro ele faz essa análise e já sai explicando no decorrer ali de Atos capítulo 2. Então isso nós estamos falando do quê? De um contexto remoto. Então tanto o contexto imediato, que é o contexto que está próximo da passagem que eu estou estudando, como o contexto remoto, que pode remontar a outros livros da Bíblia, em outros períodos, em outros momentos históricos, são de suma importância na nossa análise, no processo de interpretação do texto da Bíblia. Você não pode ler uma passagem da Bíblia sem analisar o contexto. Às vezes eu vejo muitas pessoas pegam, leem um versículo isolado e aí às vezes faz uma leitura literal de um gênero que é uma poesia, uma profecia. Ela pega e lê aquilo literalmente. Ela não olha qual o lugar daquele versículo dentro do capítulo, se aquele capítulo começa ali ou se o assunto que está sendo desenvolvido começa alguns capítulos antes. Ela não olha se aquele assunto ali vai ser concluído naquele capítulo ou alguns capítulos depois. E aí faz uma interpretação particular que muitas vezes, ou 99% das vezes, não tem nada a ver com o que o texto estava comunicando. Então nós precisamos entender isso. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Você lê, vou pegar uma passagem aqui, em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Cadê o Romanos em minha Bíblia? Achei. Romanos, capítulo 3. E eu vou ler aqui o verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vou continuar aqui, vou até o 24.
22 agora. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou ler mais 2 versos, 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ok? Nós lemos essa passagem. Eu não li um verso, eu li um conjunto de pelo menos aqui 6 versículos. Li do 21 até o 26. Li esses 6 versículos. E ainda assim, essa passagem, ela está num parágrafo longo. O assunto que está sendo dito aqui, ele começou em Romanos, capítulo 1, verso 18. Eu li a passagem do 3, do 21 ao 26. Mas isso aqui, para eu compreender com clareza do que está sendo dito, começou em Romanos 1, 18. A mensagem eu li no 3, 21 e 26. E ela não conclui ali. Ela vai concluir no capítulo 5, verso 11. Então, ela começou em Romanos 1,18, ela se conclui em 5,11 e eu li capítulo 3, verso 21 a 26. Na verdade, dentro desse assunto, porque eu conheço o contexto, isso aqui eu chamo de contexto imediato da passagem, porque eu conheço o contexto, porque eu já estudei o contexto, eu sei que essa passagem que eu li é o clímax, é o ponto central, é o ponto alto, é o ponto chave de tudo isso que está sendo falado. E o tema aqui é exatamente para falar sobre a justificação pela fé. Na verdade, eu posso dizer que começa até um pouquinho mais cedo, começa em Romanos 1,17. Começa em Romanos 1,17. Termina em Romanos 5,11 e o clímax disso é em Romanos 3, 21 a 26. Entendeu? Mas sem essa análise contextual, sem entender que essa informação, essa mensagem que eu li está dentro de um parágrafo, né? Os estudiosos, tecnicamente, é chamado de perícope. Perícope é um parágrafo, é uma extensão de uma passagem. Esse assunto, ele toma todo esse espaço na carta aos Romanos. E se eu ler esse texto e não considerar o seu contexto, ou se eu lesse um versículo desse, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, se eu não souber do que ele está falando, eu corro risco, por exemplo, de fazer alguma interpretação errada, porque eu não estou considerando todo o pano de fundo que está ali presente, ok? Então, contexto imediato, que é o que está próximo, contexto remoto é o que está longe. Todas essas formas são formas de analisarmos o contexto dentro das escrituras sagradas, ok? Então, esse assunto aqui, ele é de suma importância. Você vai conseguir determinar esses contextos através do texto, através da própria Bíblia. São as suas evidências internas para o seu processo de interpretação, ok? Agora nós vamos falar de uma outra situação que também está atrelada ao contexto. Só que esses contextos, para que você possa conseguir identificá-los, eles já não conseguem ser percebidos apenas com o texto da Bíblia. Aqui você vai precisar de ferramentas. Você vai precisar exatamente de ferramentas, de materiais secundários, auxiliares, para que te ajudem na compreensão disso, ok? Então, nós temos outros contextos. Quais são eles? Eu enumerei aqui também mais 6 contextos. O contexto literário,
o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto geográfico, o contexto teológico e o contexto semântico ou linguístico. Todos esses contextos você vai precisar de ferramentas para que a sua análise ela se torne uma análise mais clara e mais eficaz nesse processo de análise de um texto. Do que fala o contexto literário? Foi a minha primeira abordagem. Eu entender o tipo de literatura que está sendo expresso. Se é uma poesia, se é uma profecia, se é um gênero apocalíptico. E aonde esse contexto literário se encaixa ali na passagem? Quais são as suas relações com o texto? Por exemplo, se você pegar Gênesis capítulo 5, eu vou ler aqui Gênesis 5:1, você sabe que o livro de Gênesis é uma narrativa. Você tem uma narrativa, você tem alguém que está contando uma história está sendo narrada, está sendo contada. E dentro dessa narrativa vai acontecer o seguinte, capítulo 5, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Este é o livro, diz o texto, da genealogia de Adão. Essa palavra aqui, livro da genealogia, ela é uma palavra, ela é a tradução aqui em português de uma palavra hebraica chamada Toledot. O que é Toledot? Essa mesma palavra, Toledot, se repete no capítulo 2 do Gênesis, tá? No 2, verso 4, que diz: esta é a gênese dos céus e da terra. Na verdade, aqui também, onde está traduzida a palavra Gênesis, porque aqui ele quer falar a origem, né, dos céus e da terra, mas em hebraico, a ideia aqui também é Toledot. A palavra também é Toledot. O que é Toledot? Toledot é um livro de genealogias. É um livro, é um registro genealógico. É um registro de uma árvore genealógica. É um registro familiar. Muitas vezes na antiguidade, dentro desses Toledot, dessas genealogias, existiam algumas histórias, alguns eventos, alguns feitos que traziam a memória daquela pessoa ou marcavam o quão grande ou notável ou importante aquela pessoa foi. Também, se houve algum evento negativo, também isso era expresso dentro do Toledot, desse livro. Então você vai ver que Gênesis está fazendo uma narrativa. Daqui a pouco você tem a inserção de um outro material, de um livro, de um Toledot, e aí começa a se falar das gerações que vêm de Adão, dos seus descendentes, até chegar em Noé, entendeu? Os críticos, a chamada crítica textual, que é uma abordagem moderna, científica e moderna, dizem que Moisés provavelmente se utilizou de um texto que já existia, de um livro, de um Toledot, de uma genealogia, e para construir o Gênesis ele se utilizou desse material aqui e fez a inserção dele, do Toledot, dentro da literatura aqui que ele está escrevendo. Então, para alguns, Moisés fez um trabalho editorial aqui. Esse livro já existia e ele apenas inseriu aqui essas narrativas. Então, você tem o quê? Saber o que é um Toledot, saber o que essa palavra aqui, genealogia, significa, livro da genealogia, porque o livro das crônicas, ele é exatamente só sobre isso. Você tem 2 livros, ou um livro, né, na Bíblia hebraica é tido como um livro só, se eu não estou equivocado agora, e você vai perceber o quê? Que ele é um livro dentro de outro livro, entendeu? Então, isso aqui gera uma literatura conhecida dos dias de Moisés. Gera algo que já era de comum
do comum. Já era do comum contar as histórias dos patriarcas. Veja só, no livro de Êxodo, quando Deus se apresenta para Moisés, no capítulo 3, onde você tem o chamado de Moisés, você vai ver que o verso 4, vamos ler Êxodo 3:4, diz assim: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou, preste atenção no verso 6, disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Veja só, Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. O que isso quer dizer? De como essa memória ancestral, essa memória genealógica, ela está presente nessa comunidade que está no Egito. Tem um historiador, o nome dele é Sholem Asch. O Sholem Asch, ele é, além de um historiador judeu, ele também é um talmudista, ou seja, ele é um estudioso do Talmud, que é um tipo de literatura, é uma grande enciclopédia judaica, vamos dizer assim, que já existe desde a Idade Média. Os documentos foram ali sendo inseridos, desde os primeiros séculos ali. Alguns acreditam que tem documentos ali que remontam de antes disso, como os documentos da chamada Mishnah, que faz parte das interpretações das leis rabínicas, que é anterior até mesmo aos dias de Jesus, e que estão compilados ali no Talmud. O Talmud, ele é um livro que estuda a chamada tradição oral. A tradição oral. Toda uma gama de eventos que estão por trás do texto escrito da Bíblia. E, segundo ele, no seu livro, ele tem um livro, foi publicado até pela Central Gospel, chamado de Moisés, que ele faz um relato unindo, né, a tradição bíblica com a tradição oral. Ele fala nesse livro que o Talmud mostra que para que a memória e a fé monoteísta não se perdesse no Egito governado pelo faraó, um Egito politeísta, onde o povo adorava inúmeros deuses, para que aquela memória, a memória da fé monoteísta não fosse perdida no Egito, os mais antigos contavam as histórias dos patriarcas, de como eles conheceram Deus, o Deus único, que se revelou a eles, que os chamou, que os vocacionou. Ou seja, há toda uma construção literária dentro desse Israel aqui, dentro dessa comunidade, que é uma construção que sempre está olhando para trás, sempre está olhando para os antepassados, sempre está olhando para as genealogias. Então você vê que é um tipo de literatura, genealogia, o Toledot, é um tipo de literatura que já era conhecido nesses dias, e por isso ele está sendo inserido aqui dentro do livro de Gênesis. Então, analisar contextos literários, isso é muito importante. Isso vai nos dar o quê? Um entendimento maior do que aquela passagem está dizendo, do que está sendo transmitido ali. Um outro contexto a ser analisado é o contexto histórico, ou seja, você precisa do pano de fundo histórico. Você precisa entender qual era o momento histórico que estava sendo vivido ali. Você consegue perceber isso no texto da Bíblia? Algumas vezes você consegue, outras vezes não. Você pega, por exemplo, o livro de Jeremias, você sabe que naquele momento em que o livro está sendo escrito, aliás, existem vários momentos, mas é um momento que quem está em evidência é o Império Babilônico. Tanto que o juízo de Deus, transmitido pelo próprio Jeremias no livro dele, é de que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que a Babilônia iria invadir, né? Que iria tomar Jerusalém, queria levar o povo cativo. Mensagem essa que as pessoas não acreditaram. Colocaram Jeremias em total descrédito.
e Deus cumpriu. É um livro, o livro de Jeremias é um livro que você consegue observar a profecia e o cumprimento dela acontecendo dentro do próprio registro do livro. Então, outras você também vai ver no livro de Isaías. Então, isso nos remete o que? Ali você consegue ver o contexto histórico. Agora, conhecer como era a Babilônia no século 6 antes de Cristo, conhecer quem era Nabucodonosor, procurar essas informações, você vai precisar do quê? De dicionários bíblicos, de comentários bíblicos, de livros históricos, ou seja, toda essa informação que vai te dar o contexto histórico, o pano de fundo histórico, onde os eventos aconteceram, onde o livro foi escrito, você vai precisar de material extra. Você pega o livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel já começa no cativeiro babilônico. O livro de Daniel já começa no cativeiro babilônico. Ou seja, já nos coloca, então você pega, você tem Jeremias, que parte dele ele permanece em Jerusalém durante todo o livro, você consegue perceber que ele ainda está ali, que ele ainda não foi deportado. Basicamente você tem isso, embora muitos comentaristas dizem que a última sessão de Jeremias ele já escreveu no Egito, ele não foi deportado para a Babilônia, ele foi levado para a região do Egito, que naqueles dias pertencia ao Império Babilônico. Então, veja só, saber que o Egito, nos dias de Jeremias, pertencia ao Império Babilônico, são informações que você vai encontrar extra-bíblico. Você vai encontrar em livros, entendeu? E aí, nós temos depois o contexto cultural. Entendermos, por exemplo, como era a cultura, como eram os costumes, qual era a forma da vivência do povo, tanto do Israel como das culturas vizinhas. Um livro excelente você tem aquele livro Povos e Costumes da Bíblia, que eu acho que é editado pela CPAD, mas você tem um outro livro muito interessante, que é As Instituições de Israel no Antigo Testamento, do Roland de Vaux. Eu não lembro mais a editora que ele é publicado, mas fica aí a recomendação, Instituições de Israel, Roland de Vaux. Okay? Ele é um livro que ele mostra o Israel primitivo, em clãs, como se organizavam, como era a vida do rei, como era a vida de um sacerdote, quais eram os hábitos, como eram os casais, como eram as famílias, como era a relação, como era ser um soldado. Ele aborda basicamente todas as instituições. É muito bom esse livro. A partir dali você vai ter um olhar cultural para que você conheça os hábitos, as formas de vida que as pessoas viviam naqueles dias. Depois nós vamos ter o contexto geográfico. Por exemplo, olhando para esses dois livros, olhando, por exemplo, para esse contexto de Jeremias, Ezequiel, Daniel, você tem o quê? Em Jeremias, Judá, Jerusalém. Em Ezequiel, Babilônia, uma região da Babilônia, uma região que não era exatamente na Babilônia, era uma região ao redor, que era Quebar, ok? Que era ali, as margens ali. Você tem depois o Daniel, que ele está sendo colocado basicamente no coração do Império Babilônico, entendeu? Então, você tem essas localidades. E dentro do livro de Daniel, você vai ver que os impérios eles vão mudar, porém, mesmo que os impérios estejam mudando, eles estão na mesma região geográfica. Então tudo isso é importante, conhecer Jerusalém, como é viver em Jerusalém, como é viver na Babilônia, como se deu esse processo de deportação, como é viver numa outra cultura. Você pega o Salmo 137, aí ó, um texto poético que tem um fundo histórico. O Salmo 137, ele está atrelado à vida das pessoas na Babilônia. O texto começa: nas margens da Babilônia, dos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. Então nos remete a esse contexto. Aí você pega o Salmo 126, né? Veja só, um salmo até que está antes do 137, mas o Salmo 126 ele está falando do retorno, quando eles voltaram do cativeiro.
entendeu? Ele começa expressando esse regresso. Então, e aí ele fala, você vai percebendo toda uma geografia sendo apresentada por trás. A geografia é de suma importância no estudo das Escrituras. Uma boa geografia bíblica, eu recomendo ainda hoje, para mim é uma das melhores, geografia bíblica de Enéas Tonini. Foi um marco na literatura teológica brasileira, essa obra do Tonini. Então, ali você vai conhecer melhor. Lógico, hoje tem muitos bons dicionários bíblicos. Eu tenho aqui comigo, eu tenho um dicionário de Wycliffe. É um muito bom dicionário que nos apresenta muito suas questões. Você pode ver, para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, pode comprar o comentário bíblico Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Veja só que trabalho monumental do Champlin, R.N. Champlin. É um livro ali que vai te dar uma visão, uma abordagem fantástica, entendeu? Logicamente, comprá-lo é uma aquisição um pouco mais cara, mas vale a pena para a vida toda, entendeu? Então, contexto geográfico é de suma importância. Depois, o contexto teológico. Contexto teológico, ou seja, a teologia do livro, como Deus está se apresentando, qual é a ênfase teológica ali, por que o autor está colocando aquilo ali, existe aquilo ali, ele quer mostrar algo sobre Deus. Entender esse contexto teológico, ele não é alguma coisa que a gente consegue fazer a olho nu, não num primeiro momento, entendeu? Você precisa ter uma caminhada bíblica, ter assimilado muita coisa, para que você comece a perceber a teologia que parte daquele texto, daquela sessão, do que está sendo dito ali. Por exemplo, você pega Ezequiel, você vê o caráter desse julgamento de Deus. Mas o livro de Ezequiel, basicamente, ele faz uma apresentação de um Deus presente. A grande ênfase do livro de Ezequiel é mostrar que Deus está presente com o seu povo no cativeiro. Mesmo o seu povo tendo pecado, mesmo o seu povo tendo sofrido juízo, mesmo o seu povo tendo sido punido, Deus está presente. Agora você vai vendo que na construção, no desenrolar do livro, você vai ver que Deus está presente para julgar, Deus está presente para julgar o seu povo, Deus está presente para julgar as nações, Deus está presente para restaurar o seu povo, Deus está sempre presente. Esse é o conceito teológico por trás do livro de Ezequiel. Quando você olha para o livro de Jeremias, você vai ver o conceito da aliança, de que Deus ele está ali, ele tem uma relação de Jeremias com Deuteronômio muito grande, porque a teologia da aliança, do pacto, do Israel que cumpre, obedece a Deus, viverá a bênção, descumpre as ordens de Deus, sobrevirá maldições. Então você vê essa questão do Deus da aliança, do Deus que preserva a aliança. Então você consegue perceber em Jeremias essa ênfase do que Deus disse por meio de Moisés em Deuteronômio. Então existe tudo isso. E isso você também precisa de material extra-bíblico. O sexto, analisar o contexto semântico, linguístico. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa é uma das análises mais complexas, porque envolve conhecer muitas vezes as línguas a qual o texto foi escrito, hebraico, grego, aramaico, como existem porções da Bíblia que foram escritas em aramaico, mas existem boas ferramentas, léxicos, livros de análise. Você tem o léxico de Strong, que é muito conhecido, você tem o Vine e inúmeros materiais hoje que nos ajudam a fazer a análise das palavras. Por exemplo, vou pegar aqui rapidamente, porque nossa videoaula ela já está muito extensa, então eu vou fazer uma análise bem rápida aqui. Você pega Ezequiel, capítulo 28, vamos pegar essa passagem, Ezequiel capítulo 28, versos 11 e 12, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Veja só, a quem está sendo endereçada essa profecia? Se você olhar o contexto,
embora o verso 12 já está dizendo para quem é, se você olhar o contexto imediato, no verso 1, o verso 1 diz: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Então, em todo o tempo, essa mensagem do capítulo 28, pelo menos até o verso 19, ela é direcionada ao rei de Tiro. Muito provavelmente, ele era o rei Etibaal II ou Etibaal III, ok? E aí, no verso 12, tem uma fala específica. No verso 2 fala, dize ao rei, ao príncipe de Tiro. E aí tem uma mensagem, uma profecia. Já no verso 12, está dizendo assim, filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro. E aí, se você estiver acompanhando, grife essa palavra na sua Bíblia, lamentações. Porque esta palavra, lamentação, está falando de um gênero literário dentro da poesia hebraica. Esse gênero é chamado de quiná. O texto aqui, onde está essa palavra lamentação, é a tradução da palavra quiná. E o que é uma quiná? Quiná nada mais é do que um poema fúnebre. Um poema fúnebre, ou seja, quando alguém escreve uma lamentação, está escrevendo um poema fúnebre. Onde nós vamos encontrar um livro que tem esse nome? Ali na nossa Bíblia cristã, na seção dos profetas, livro de Lamentações. O que é o livro de Lamentações? É um poema fúnebre. É um livro, é uma literatura, é um poema, é um cântico que você escreve em homenagem ou anunciando sobre a dor ou sobre a vergonha da morte de uma determinada pessoa. A quiná não é um poema, por exemplo, como alguns salmos de lamento, porque você vai ver que mesmo nos salmos de lamento, você está lá, Salmo 42, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. É um lamento ali, existe uma aflição, mas aí o texto continua, espere em Deus, pois ainda o louvarei, ele é meu auxílio e Deus meu. Os salmos de lamento, ele tem uma nota de esperança, nem tudo está perdido, é como se conseguisse ver uma luzinha lá no fim do túnel. A quiná não, a quiná já aconteceu, já morreu. É como se Deus estivesse dizendo, olha, escreve essa lamentação, porque o rei de Tiro ele vai cair, ele vai ser dizimado, ele vai ser destruído. E a cidade também vai ser dizimada, vai ser destruída. Escreve essa lamentação, já escreva esse poema fúnebre porque vai acontecer. E aí você vai ver que o que vem a seguir é toda uma linguagem poética, toda uma linguagem figurada. Muita gente interpretou e interpreta até hoje esse texto de Ezequiel 28, do 12 em diante, como sendo uma referência a Satanás, como sendo uma referência a Lúcifer até mesmo, né? Mas na verdade não é uma referência a Satanás. A linguagem que está sendo usada aqui é uma linguagem poética em relação a este rei, ao rei Etibaal, ok? Mas aí você vai me perguntar, mas tem coisa que fala que ele estava no Éden e tal. Calma. Se você ler aqui com calma, você vai ver. Verso 12. Assim diz o Senhor Deus. Tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Uma linguagem figurada. O que essa linguagem quer dizer? O que é sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura? Sinete aqui está falando do anel que um imperador, que um rei tem, onde ele assina os seus contratos, onde ele valida os seus decretos, entendeu? Um decreto real ele é assinado com um anel de selar. Um contrato ele é ratificado com um anel. Isso está atrelado, essa linguagem poética está atrelado à riqueza desse rei e de como ele era um grande comerciante, de como Tiro era considerado uma cidade portuária, era uma cidade portuária muito forte no comércio,
com um comércio muito poderoso. Então, quando ele fala, tu és o sinete da perfeição, ele está falando do anel, sei lá, ou seja, que ele era um grande comerciante, gente. Que ele era alguém que realizava grandes negócios, ele era um grande empreendedor, ele era um Warren Buffett dos nossos dias, ele não tinha uma tacada errada, entendeu? Ele sempre fechava grandes negócios. Depois o texto diz o quê? Verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus. Éden, embora você pense no Éden apenas lá em Gênesis 3, o Éden não é um lugar e não aparece apenas no texto da Bíblia hebraica. Éden é um lugar conhecido em outras literaturas, na literatura fenícia. Você vai ver a citação do Éden num livro chamado A Epopeia de Gilgamesh, que é anterior ao texto de Gênesis. Ou seja, esse conceito de Éden está falando de um paraíso, de um lugar especial. Então ele está falando que ele era um homem que vivia cercado de riqueza, que ele vivia no seu palácio. Talvez o Éden, o jardim de Deus, seja uma referência ao palácio do rei, seja uma referência ao lugar onde ele tem estabelecido o seu trono. Porque veja só, está dizendo jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e de ouro, e se te fizeram os engastes, os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Isso é uma linguagem poética. Você não vê falando lá em Gênesis 3 que no Éden tem esses elementos. Você fala assim que há de uma região ali onde havia o ouro puro de Ofir, na região próxima ao Éden. Mas lá não é especificado isso. Aqui você está sendo usado para falar do quê? Da majestade, da realeza. E no dia que fosse criado, pode estar falando do momento, do ápice dele, ou do dia que ele foi entronizado. Então está falando especificamente da glória desse rei. Você precisa lembrar que na antiguidade os reis eram filhos dos deuses, eram vistos como filhos dos deuses. E eram vistos como divinos também. Então ele está falando da glória desse rei e de como esse rei se enxergava. E aí o texto diz: tu eras, no 14, querubins da guarda ungida. E aqui é onde as pessoas fazem esse paralelo, né? E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Gente, essa palavra Deus aqui no seu texto, ela não está se referindo exatamente, embora o tradutor fez questão de colocar Deus com Deus maiúsculo. A palavra aqui, Elohim, ela não é só traduzida por Deus como Deus dos hebreus. Dá a impressão que esse ser aqui ele estava no monte de Deus. No monte de Deus. Não. Quem recebia adoração nos montes? Se você olhar no Deuteronômio, se você olhar nos contextos aqui, eram as divindades pagãs. Essa tradução aqui, ela tá como uma tradução onde o intérprete está dizendo que ele estava no monte de Deus, como se ele fosse monoteísta. E esse homem aqui, esse Etibaal, se for o Etibaal terceiro, aliás, se for um dos Etibaals, tem um segundo ou terceiro, um deles era pai da Jezabel. E quem era Jezabel? Uma mulher que adorava e cultuava ídolos. Então, o pai dela possivelmente era um homem idólatra. Então aqui, a ideia é que ele era um querubim da guarda ungida, ou seja, que ele era visto como um ser supremo, um ser quase que celestial. Está falando das divindades dos seus dias. Então, o que nós vamos perceber com isso? Que você tem uma literatura aqui que ela é toda ornamental, que ela é toda simbólica. E essa é uma das características desse tipo de literatura, da literatura da Quiná. Entendeu? E aí você vê uma palavrinha, que é a palavra lamentação, Quiná. Analisando ela semanticamente, a raiz da palavra
ela aponta para algo assim que muito possivelmente você não conhecia sobre isso, entendeu? Então, para você ver a importância de uma análise semântica. E aí, para terminar aqui a nossa aula, vou só fazer umas últimas considerações, que são as considerações finais. Guarde sempre essa questão dos antecedentes históricos e culturais, tá? Há uma ligação muito próxima entre a cultura e a história, e nós não podemos considerar uma sem levar em conta a outra. Um outro ponto: a interpretação de uma passagem deve se harmonizar com a situação histórica e cultural do livro. Guarde bem essa ideia do contexto histórico, do contexto cultural, ok? Então, é isso. Preste atenção no contexto cultural, no contexto histórico, nos fatos que levaram à escrita da passagem, as influências que o texto tiveram, que influências houveram sobre o texto e o que acontece como resultado da mensagem. Sempre analise o pano de fundo para que você possa recriar a cultura da época, e aí você vai perceber que o texto vai passar, vai ganhar vida, vai ganhar expressão no hoje, ok? Então, aqui eu encerro essa aula, já ficou muito maior do que eu imaginava, que você possa estudar com calma, pausando, analisando, fazendo suas anotações e principalmente guardando isso muito bem, porque isso é de suma importância no seu processo de interpretação, ok? Um forte abraço a todos e até mais.